Graça e paz, igreja. Amém. Abençoe. Vamos falar com o Senhor, amados. Coloque em oração a sua vida, abra o seu coração, porque hoje é a última quinta-feira do ano e Deus tem coisas lindas para nos preparar para o próximo ano. Deus Ele está sempre à frente da gente. Ele sabe o que nos espera no ano de 2023. E a palavra dele para as nossas vidas nesses últimos tempos é de preparo. Como o Bel estava falando aqui, Jesus está às portas. E a gente ouve muito isso e acaba caindo num costume que a gente diz assim, eu já ouvi isso. E quando o grande dia acontecer, será que nós vamos estar preparados? Será que nós vamos estar na posição que o Senhor quer que nós estejamos? Porque todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Mas para ir para o céu requer sacrifício. Estar debaixo da graça é fugir do pecado. Porque no momento que a gente se prostra ao pecado, a lei opera em nós. Então nós saímos da graça. Estar na graça é abrir mão do pecado, fugir da aparência do mal. E nós temos lutas para poder enfrentar, para poder fugir de todas essas tentações que o mundo... Tem uma passagem na Bíblia que todo mundo sabe. Quer ver? No mundo... Mas... Quem venceu? E nós podemos com ele? Amém. Amados, todo dia... É dia de matar um leão, um urso, um gigante. Todo dia é dia de luta, queridos. Até mesmo para ir no supermercado com dinheiro contado é dia de luta, porque você vai para comprar o feijão, ver o chocolate, fica numa tentação terrível, né? É luta. Então a gente não tem noção da luta que a gente passa, seja ela pequena, seja grande, seja significante ou insignificante aos olhos da gente. Todo dia é dia de luta. Todo dia é dia de vencer uma guerra. Todos os dias o inimigo está batendo a nossa porta e ele está querendo encontrar, como o Bel colocou aqui, brechas para que a gente seja sensível à voz dele e entre no pecado. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos. E o Senhor falou comigo uma coisa muito importante. Olha só, no final do Natal, eu estava lá na minha casa, em Simões Filho, e na hora da gente voltar para vir embora, eu tive um problema horrível nas costas. Eu fui carregar o bebê conforto da minha neta, para botar ela no berço, para dar banho. Eu tive uma distensão muscular, na hora de vir embora. Uma distensão muscular horrível, uma dor que eu não conseguia respirar. Terminou a confusão, daqui a pouco, meu marido cai no chão, machuca a canela. Aí quando a gente volta para casa, eu dou ré no carro, não estou vendo a moto, derrubei a moto no chão, eu fiz assim, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor abriu os meus olhos dizendo, minha filha, você já viu como o final de ano tem tanta tragédia? O espírito da tragédia está rondando os nossos finais de ano e nós precisamos estar em vigilância. Queridos, abram seus olhos, porque as guerras elas vêm, porque o inimigo, ele quer no meio das guerras, que muitas vezes são permissões do Senhor para que a gente cresça em fé e em comunhão com Cristo e com os irmãos, o inimigo quer que a gente desanime. Então vamos ter autoridade quando sair na rua, quando voltar, quando levantar, quando deitar, dizer assim, Senhor, que esse espírito de tragédia, de final de ano, não chegue na minha casa, não chegue na minha família, que seja permitido eu viver as lutas que tem propósito do Senhor para que eu cresça em Cristo Jesus. Quando a gente tem essa visão, queridos, a gente começa a estar em estado de vigilância, igual a minha neta que está mamando, faz assim, ó. Eu fiz assim, filha, ela está orando, está vigiando e está orando. Um olho aberto e o outro fechado. Queridos, a Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. E às vezes a gente troca a ordem e faz assim, orar e vigiar. E não, é vigiar e orar. Primeiro a gente tem que vigiar. E vigiando, Deus vai dizer no seu coração como vai ser a sua oração para repreender aquilo. Lutas nós estamos passando, nós vamos ter luta todos os dias. Mas Deus está dizendo, nesta noite, em 10 passos, nós vamos aprender a lidar com as nossas lutas. Amém? Eu vou pedir para você abrir a Bíblia em nome de Jesus, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, é uma parte que todo mundo conhece, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e o Senhor, através dessa palavra, Ele tem um propósito diferente de trabalhar a nossa personalidade para enfrentar guerras.
se alguém tiver com a Bíblia, sente aqui, como é o nome da irmã? Senta junto de novo para ela acompanhar isso. Isso, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do 32 até o 47. Podem ficar sentadinhos mesmos, em nome de Jesus. Amados, essa é uma palavra que eu creio que vai impactar a sua vida. E você que tiver com seu coração sensível à voz de Deus, você vai sair daqui nessa noite como um guerreiro, uma guerreira do Senhor, para enfrentar o problema que está aperreando a sua mente há um bom tempo, que chegou às suas portas ontem ou anteontem. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32, diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Isso por causa do gigante, tá? De Golias. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, porque tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão ou urso e tomava uma ovelha do rebanho. Aí eu saía após ele, feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Eu quero dizer para você, dando uma pausa aqui nessa palavra, queridos, que quando um problema bate à sua porta, a afronta não é contra você, é usando você para lhe afrontar, mas está afrontando o Deus vivo a qual você serve. Então você vai entender nessa noite que nessa peleja não tereis que pelejar, mas se posicionar. Amém? E Davi, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze, vestiu com uma couraça, e a Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e ele começou a andar. Porém nunca havia experimentado essas armaduras todas, né? Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos, que são pequenas pedrinhas, né, bem lisinhas do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão de sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou Davi, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, pois eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão.
Amados, eu fui anotando algumas coisas aqui acerca dessa palavra. A gente sabe que Saul e seus comandados, guerreiros, seus soldados, estavam sendo afrontados pelo gigante Golias. E eram soldados de Saul, eram homens guerreiros, irmãos de Davi estavam ali, mas todo mundo com medo do homem gigante, um bicho lá de quase 3 metros de altura, e os soldados tudo lá, ó, se tremendo com suas espadas, com suas armaduras, todo mundo armadinho, todo mundo na sua vaidade, cheio de poder, de armadura, mas com uma frouxidão por dentro, e ninguém conseguia enfrentar aquele gigante. Aí o pai de Davi faz assim: meu filho, vai lá levar essas comidinhas aí, essas merendas para os meninos, e procura saber notícia dos seus irmãos. E quando Davi chega lá, os irmãos incomodados com Davi: o que é que você está fazendo aqui? Está querendo ver a gente passar humilhação? E aí Davi ouviu uma história. Olhe, quem destruiu o gigante, casa com a filha do rei e a família vai ficar isenta de imposto. Aí Davi: gosto disso. E os irmãos afrontando Davi, querendo humilhar Davi, mas Davi focou. Olha o benefício que eu posso ter. E Davi foi a Saúl, disse assim: eu posso vencer esse gigante. E quando ele disse eu posso vencer esse gigante, é aqui que começa a história no verso 32. Só estou trazendo o contexto para a gente perceber, queridos, que aquela guerra era do povo de Deus. E que aquela guerra também pertencia a Davi. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Davi entrou numa guerra que lhe dizia respeito. E às vezes nós entramos em guerra que não nos diz respeito e a gente acaba se estragando, se complicando e se mete na guerra que não é sua. E você acaba se endividando com o outro, tendo complicação com o outro, ficando de mal com o outro e criando problema com o outro. Primeira coisa que eu tenho que aprender nos passos da minha guerra é: quando a guerra é minha, eu tenho que me posicionar. Quando a guerra não é minha, o problema é do outro, porque do outro cuida o outro. Eu posso orar, eu posso interceder, mas eu não posso me envolver. Então Davi naquele momento ele estava entendendo que aquela guerra pertencia a ele, então ele podia se posicionar. Qual é a guerra que você está enfrentando? Ela lhe te diz respeito? Ou você está tomando o problema do outro para você? Deus está dizendo nessa noite: se a guerra é sua, se posicione que eu vou lhe ajudar. Se a guerra não é sua, interceda e saia de baixo, porque com o outro eu vou ter com ele. Queridos, a gente precisa aprender isso. Às vezes a gente fica parecendo uma esponja, fica puxando o problema, e a guerra não é sua, e quando você vai ver, você está recebendo uma responsabilidade, e no final a culpa acaba sendo sempre daquele que se mete onde não é chamado. A gente precisa ter essa atenção com relação a isso. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é essa: a guerra é minha, então eu tenho que me posicionar e observar todas as coisas. Foi o que Davi fez. Ele chegou, foi trazer comida para os irmãos, saber notícia dos irmãos, obedecendo ao pai dele, e ele estava observando todas as coisas quando chegou uma notícia legal, que ele gostou. Se ganhar a guerra, aquele que matar o gigante, casa com a filha do rei. E os pais, a família estão isentas de impostos. Aí a segunda coisa que eu anotei aqui é que Davi entrou numa guerra que também traria benefício para ele e para o outro. Queridos, quando a gente está numa guerra, a gente nunca está numa guerra que só envolve você e o problema. Envolve outras pessoas que estão ao seu redor também. Então, no momento que você se posiciona de forma coerente com a aprovação do Senhor, você está beneficiando a sua vida, mas também você está trazendo benefícios secundários para a vida do outro. Nada que o Senhor faz dentro da nossa história é com um propósito egoísta, mas é um propósito familiar, é um propósito de família de Deus, de abençoar a todos, nem que seja o testemunho de um irmão para edificar a vida do outro irmão que pode estar passando por um problema parecido ou igual. Então nunca é algo egoísta. Deus sempre vai permitir que situações, que gigantes venham, que leões venham, que ursos venham nas nossas vidas, para que a gente possa ser beneficiado e beneficiar o outro também, até mesmo com despojos ou então com o seu testemunho. E uma coisa que o Senhor ministrou aqui no meu coração, quando Saul pergunta para Davi: mas meu filho, você é tão pequenininho, tão mufino, tão assim, miudinho e tal, ele disse assim: eu já matei um urso, eu já matei um leão,
E eu quero dizer para vocês, Deus ministrou isso aqui agora no meu coração. Quando Deus permite a gente passar por problemas, por lutas, elas vêm uma de cada vez. Vamos ter cuidado para a gente não trazer o que não é da nossa conta, para a gente não ficar cheio de problemas. Porque o Senhor, Ele é equilibrado. O ser humano, ele se desequilibra e vai buscando problemas. E quando vai ver, está cheio de coisa para resolver e coisas que muitas vezes não é da sua competência. Uma outra coisa que eu anotei aqui no meu caderninho é que no momento que Davi vai se apresentar para Saul, Saul diz assim para ele: "Ô meu filho, você tem uma aparência tão jovem, tão educada, aquele cabra de lá é experimentado em guerra, olha o tamanho dele, olha o seu tamanho, olha a experiência dele, olha a sua experiência." E eu quero dizer para você nessa noite, não deixe pessoas dizerem que você não tem competência para a sua guerra espiritual, porque você tem um Deus vivo, um Deus que tem poder, o Espírito Santo que lhe ministra um passo a passo para você vencer a sua guerra. Mas isso é uma coisa particular sua com Deus. Então, no momento que alguém chega para você, não está vendo que esse problema não vai se resolver, não está vendo que você não tem competência, não está vendo que você não vai conseguir, Deus está dizendo nessa noite, não importa o que Saul estava dizendo para Davi, Davi sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Como está o seu relacionamento com Cristo. O que você quiser, Deus vai fazer, porque está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Mas antes disso, você tem que cumprir a palavra. Deus vai contemplar o desejo do seu coração se você estiver se agradando do Senhor. Isso não é moeda de troca, não, queridos. Isso é ensinamento condicionado a bênçãos. Significa que se você quer ser abençoado pelo Senhor, você tem que se agradar do Senhor. E como é que eu vou me agradar do Senhor? Obedece a palavra de Deus. Caminha na palavra de Deus. Seja humilde. Seja reverente à palavra de Deus. Porque no momento que nós estamos sendo obedientes à palavra, queridos, a palavra, brecha nenhuma fica aberta. E Deus diz assim: meu filhinho está cumprindo, está se agradando de mim, está fazendo o que eu estou pedindo, está obedecendo, está sacrificando, então eu vou dar o que Ele quer. É assim que funciona, queridos. Existem princípios dentro do mundo espiritual que Deus, Ele não abre mão. E nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Então não deixe que pessoas te julguem pela aparência e pelo que elas acham de você. E vão te lançar palavras de desânimo. Davi, você é muito miudinho, olha sua aparência, Davi. Você é um garoto jovem, de aparência gentil. E Davi não esqueceu, eu anotei aqui, ó. Davi lembrou de suas lutas passadas pela fé e sabia que podia vencer. No momento que nós estamos em lutas, queridos, nós começamos a ficar com a nossa mente apertada, nossa mente aperreada, a gente até pede socorro a Deus, mas a gente esquece as experiências de vitória que teve com Deus lá atrás. Davi disse assim: não, rei, olhe, eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu quero dizer para vocês que vocês já viveram situações que vocês vão ter que resgatar pelo Espírito Santo de Deus, a memória que traz a boa esperança, que vocês vão entender que foi Deus na sua vida, em coisas simples, para te fortalecer, para você enfrentar o problema que você tem que enfrentar agora ou no ano que vem. Davi fez assim: olhe, eu cuido das ovelhas de meu pai. E quando vem um leão, eu enfrento o leão. E quando vem um urso, eu enfrento o urso. Mas olha o tamanho de Davi, olha o tamanho do leão, olha o tamanho do urso. Ele no momento que estava dizendo para Saul, eu enfrentei, mas ele disse assim: com a graça de Deus. Queridos, todas as coisas que nós enfrentamos nessa terra, sejam elas coisas simples ou coisas mais difíceis, significa que Deus, Ele está ali presente em todo o tempo. É como a gente fosse caminhando, subindo uma escada, dentro de uma escala de nível espiritual, e aí Deus vai dizendo assim: vamos começar na dificuldade para aprender a andar de bicicleta. Vamos botar a rodinha. Vamos botar a rodinha, aí você vai. Deus está ali te segurando, porque a rodinha pode cair também.
Tem uns que caem com a rodinha da bicicleta. Se eu fizer, acho que eu sou uma dessas para cair, viu? E aí você vai caminhando e Deus diz assim, porque é igual pai, né? Bota a rodinha da bicicleta e fica olhando o filho. Daqui a pouco, vamos tirar a rodinha da bicicleta, aí faz assim, né? Você vai ser pai, mas você vai saber o que é isso. Aí solta a rodinha da bicicleta e sai vendo um doido atrás. Tirou a rodinha da bicicleta, mas sai seguindo. E Deus faz isso com a gente. Ele sai cuidando da gente, mostrando que Ele está ali presente nas coisas mais simples, até o ponto de chegar, pegar uma moto e sair pilotando. Outro nível, outro tipo de exposição. Então Deus, Ele já trabalhou na vida de vocês em algum contexto para fortalecer a fé, para hoje vocês estarem aqui se preparando para grandes batalhas. Será que vocês já não enfrentaram no passado alguns ursos, alguns leões, alguns predadores, algumas pessoas, algumas situações, algumas condições? Será que vocês não enfrentaram? E se vocês estão aqui hoje, vocês não receberam vitória? Vocês não viram o livramento do Senhor? Deus está dizendo nessa noite, as lutas vão continuar, porque no mundo, mas tende, eu, Jesus... Então a gente pode vencer em Cristo Jesus, queridos. Todo dia vai ser dia de luta. Todo dia. Vocês acham que Davi estava lá no curral, não tinha leão todo dia, não? Mas Deus permitia que uma hora viesse leão, que uma hora viesse urso, para poder preparar. Eu quero dizer para vocês aqui hoje, nesse tempo de crente que vocês têm, lendo a palavra, o Senhor está dizendo, eu estou preparando vocês, porque coisas maiores virão, para que vocês possam ser minhas testemunhas na terra, de que eu sou na vida de vocês. E Davi, ele disse para Saul, olhe, eu já matei leão, já matei urso, já enfrentei os bichos aí, peguei nas arcadas lá no maxilar do bicho e rasguei. Com a graça de Deus, porque o Senhor foi comigo. Queridos, em todas as coisas, em todas as lutas, às vezes a gente quer resolver do nosso jeito. Já resolvi. Vou tirar essa flor daqui e vou botar ali em cima, porque eu quero que seja assim. Você já perguntou a Deus se tem que ser assim? Porque se Deus não estiver na sua luta, a sua luta é em vão. Não vai ter vitória. Você pode até pensar que tem uma vitória ali temporária. Que delícia, mas daqui a pouco começa a peleja, começa a luta, começa a confusão e você vai dizer assim, mas eu achava que Deus estava no negócio, eu achava que podia dar certo, eu achava que essa flor ia ficar tão linda ali naquele lugar e Deus disse, eu não mandei você botar ali? Você me perguntou? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, quando a gente entende esse princípio, a gente não tem como não vencer. Vamos ter lutas no mundo, vamos ter sim aflições, mas não tem como a gente perder se nós estamos dentro do princípio da palavra. Mas aí quando o negócio aperta, estreita, a carne ela fala mais alto. E nós precisamos aprender a ter esse espírito de domínio próprio, porque a carne quer, mas o espírito está dizendo, não é bem assim. Você vai se encrencar. Você está puxando um problema para você que eu não criei. Você está puxando um problema para você que não é seu. E Deus está falando, queridos. Davi, naquele momento que se posicionou, ele entendia que aquela guerra também pertencia a ele, porque ele fazia parte do povo de Deus. E quem estava sendo afrontado não era Saul. Era o povo de Deus e a afronta estava indo para Deus. Porque se Jesus disse assim na palavra dele, aquilo que fizer um pequenino meu, de acolhimento, de socorro, que você fizer, está fazendo a mim, então a afronta que vem sobre os servos, eu digo servos, discípulos de Jesus, está fazendo ao Senhor. Então, quando a gente toma isso como princípio, a gente entende o que é ser menina dos olhos de Deus. Eu sou menina dos olhos de Deus. Deus está me olhando. E você precisa tomar essa consciência que você é menina dos olhos de Deus. E menina dos olhos, queridos, é a íris. É uma parte do olho tão importante que se ela não existir, você não enxerga. Você é uma pessoa cega. E uma outra coisa que eu anotei aqui é que suas pequenas lutas do passado forjam seu caráter para derrubar gigantes.
forma você no caráter de ser guerreador. Queridos, não importa a idade que você tem. Você pode ter a idade daquelas crianças ali, ó. Ou pode ter uma idade bem mais avançada do que a gente aqui do lado de cá. Não importa, Deus ele trabalha na idade quando aquele ser, aquele servo, aquela serva está ligado com o mestre. Não importa quanto tempo você tem de evangelho, o que importa é como anda a sua comunhão com Cristo, porque quando a gente passa pelas experiências da vida, a gente vai sendo fortalecido. O objetivo de Jesus é levar a gente para o céu, mas precisa forjar na gente um caráter de guerreiro espiritual, porque as lutas elas vão aumentando. Sabe quando a gente tem uma vida profissional e que aí você recebe uma responsabilidade maior? Ó, você vai receber um salário melhor, mas agora você vai ser supervisor. Responsabilidade maior, maior cobrança. Agora você saiu bem, já tem um tempo que você está na supervisão, agora quero você como gerente. Vai receber um saláriozinho melhor. Agora você vai tomar conta da rede, da empresa. Responsabilidade. Deus vai fazendo isso com a gente com relação ao nosso caráter espiritual, nosso caráter de crente e a nossa fé. Toda guerra que a gente enfrentar, queridos, nós precisamos colocar o Senhor na frente. É claro que a gente tem que se posicionar. Davi se posicionou. Davi foi lá e fez o que tinha que fazer. Mas se eu não colocar o Senhor na frente, nada resolve. Eu posso pegar uma pedra, botar no badog, a pedra vai fazer curva, não vai acertar no meio da cabeça do gigante. Você acha que foi Davi que direcionou aquela pedra para o meio da cabeça do gigante? Ali foi a mão de Deus, queridos, porque ele foi na fé. Tudo que a gente fizer nessa vida, a gente tem que fazer pela fé. E antes de tudo e de qualquer coisa, já dando glórias a Deus. Porque quando a gente dá graças a Deus, Jesus ensinou isso. Cada milagre que Jesus fazia, ele antes dizia: Pai, eu te dou graças porque eu sei que o Senhor já vai fazer isso. Ele estava ensinando para o povo: dai graças por todas as coisas, mesmo antes dela acontecer. E aí, o primeiro passo da vitória de Davi sobre o gigante foi reconhecer que Deus sempre esteve com ele. Davi não chegou para Saul e disse assim: eu venci o urso, eu venci o leão com a força lá do meu muque. Ó, aparência jovem, aparência gentil, não devia ter esses muque todo, não devia ter essa... Não tinha essa força toda, ele era um garoto, mas a força que vinha dele era sobrenatural, porque vinha de Deus. Queridos, a gente precisa perceber isso, que vão existir lutas, e a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra fulano A, não é contra fulano B, não é contra o pai, não é contra a mãe, não é contra o irmão, não é contra o tio, não é contra a parentela. A nossa luta, ela é espiritual. E algo que o Senhor me ensinou, eu sempre digo para a igreja: pessoas que funcionam, que dão brechas, essas são usadas pelo inimigo para que a gente entre na luta com elas. Mas quando a gente olha para aquela pessoa e diz assim: ó Senhor, eu entendo que não é a pessoa, mas ela está cheia de brechas e por isso ela está fazendo isso tudo desse jeito. Qual é o nosso papel? Entender que isso é uma luta espiritual, vamos nos posicionar em oração. Queridos, a nossa guerra ela é espiritual e as armas que nós temos poder para vencer não são armas do mundo, são armas espirituais. E aí a gente entra justamente no contexto, tá? Que primeiro, deixa eu falar que eu não coloquei isso aqui não. A primeira coisa que Saul fez assim: tá bom, meu filho, vai com o Senhor, mas vem cá. Chamou Davi: ó, eu tenho aqui minha espada, eu tenho aqui meu capacete, eu tenho aqui minha couraça, eu tenho as botas, um negócio assim de ferro para lhe proteger das furadas, né? Das afrontas. Pode usar. Aí botou Davi naquela armadura toda. Aí Davi, quando vestiu aquilo, eu acredito que Davi devia ser miudinho, Saul um pouco maior, mas Saul na sua gentileza. Ele teve boa intenção? Teve, porque foi a única pessoa que tomou coragem de dizer assim: eu vou enfrentar o gigante. Tá bom, Davi, então, para lhe honrar, tome a minha armadura do rei. Eu quero dizer para vocês, queridos, que às vezes tem pessoas que têm boas intenções com a gente. E diz assim: olha, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. E Deus está dizendo: não é desse jeito que eu quero.
Tem pessoas que com boas intenções, elas vão trazendo estratégias que funcionaram para ela. Mas Deus está dizendo nessa noite, a estratégia que eu tenho para você é a minha, que vai funcionar com você. E aí lá vem Saul dizendo, toma aqui meu filho, o capacete, as coisas. Davi quando vestiu aquilo tudo, ele parecia um charuto pesado, cheio de ferro, e não conseguia se movimentar. Cadê a flexibilidade? Cadê o movimento? Então, quando a gente toma a armadura do outro, a gente toma o conselho do outro para poder lutar segundo a ótica do outro, a gente fica engessado. A gente não dá lugar ao Espírito Santo para que a gente possa ter a estratégia. A estratégia do Senhor para cada um de nós é diferente. E o Senhor vai montar a estratégia dele segundo a nossa personalidade. Uns são mais corajosos, mais ousados, e vai lá e diz, e outros não, outros são mais silenciosos. Deus vai usar você para a sua luta do jeitinho que você é. Segundo as suas limitações, segundo a sua coragem, segundo a sua pouca coragem. Mas se você estiver alinhado com o Senhor, a armadura do outro não vai funcionar. Significa que você vai ter que ter as suas próprias armaduras. A gente sabe que Davi foi lá para frente enfrentar o gigante, era uma estratégia de guerra, então ele pode ter tido até a orientação, Davi, você fica de frente, não dá as costas para o inimigo não, já que você não quer as armaduras, o conselho que ele deu, Davi, fica de frente, porque quando ele vier com a espada, você pode dar um zigue nele e correr. Mas fica de frente. Algumas coisas podem funcionar, mas às vezes nós somos tão dependentes do homem que às vezes a gente não toma as posições que nós precisamos tomar, que são espirituais. Saul pode ter dado uma boa dica para Davi ficar de frente para o gigante. Isso aqui eu estou conjecturando porque não está na Bíblia. Mas sabendo ele que os irmãos também eram da guerra, ele devia saber, né? Não, tem que ficar de frente. Eu ficava de frente para o leão, encarava ele, então para esse gigante eu tenho que ficar de frente também. Então eu quero dizer nessa noite para você, você está na sua luta, não tome as armaduras do outro para vencer a sua guerra. Use as armaduras que Deus lhe deu, segundo a sua personalidade, segundo a sua capacidade, segundo o seu tamanho de fé, segundo o seu nível de fé e de comunhão com o Senhor. O primeiro passo para a vitória sobre o gigante é reconhecer que Deus sempre esteve te conduzindo nas suas lutas passadas para ser esse guerreiro de agora. Mas vão sempre existir pessoas que têm que te ensinar a lutar a sua luta, como eu coloquei aqui agora, tá? As estratégias de luta do outro podem não nortear a sua estratégia de luta para a vitória, principalmente quando elas são carnais. O poder de Deus, queridos, ele não é carnal. O poder de Deus, ele é espiritual. E quando a gente compreende isso, nós vamos ter estratégias de atitude, de falar, de não falar, mas a maior atitude que o Senhor quer para as nossas vidas, diante das nossas guerras, é a atitude espiritual. E quando nós nos posicionamos, queridos, um crente nunca fica sem resposta. Clama a mim e responder-te-ei, e te direi coisas que estão ocultas que tu não sabes. Agora só vai entender quem está no Espírito, porque a palavra de Deus também diz assim: acaso eu não revelarei ao meu servo, não é qualquer pessoa, ao meu servo o que está por vir? Queridos, quando a gente entende o que é a palavra de Deus para as nossas vidas, nós não temos como perder. Vamos ter o inimigo, como a gente sempre ouve, ele pode até tentar, ele pode até chegar pertinho, mas o Senhor, ele está à nossa frente e os livramentos vêm. Queridos, as minhas costas, elas se recuperaram em 24 horas, que eu disse assim: Senhor, que luta é essa? Quando eu entendi do tal do espírito de final de ano, que é espírito de tragédia, queridos, observe quanta tragédia acontece no final do ano.
Quanto desastre! Isso é Satanás se apoderando do mundo espiritual. Consequência do homem porque está mexendo com a natureza por causa da grana para grandes investimentos? Sim, a gente paga um preço. Mas os livramentos estão aí, eles podem nos alcançar porque a palavra diz que o Senhor tem misericórdia para nós todos os dias, porque elas se renovam. Mas elas só vão chegar às nossas vidas, queridos, para quem tem uma aliança. Não é simplesmente hoje eu tenho uma necessidade, eu vou procurar Deus. Porque como o Bel estava dizendo, vai chegar uma hora que Jesus vai dizer assim: quem é você? Eu não vos conheço. Mas Senhor, no seu nome, eu aconteci, expulsei demônio, eu cantei na igreja, eu preguei, eu orei de joelho, eu aconteci. Jesus disse assim: não vos conheço. Porque às vezes a gente faz no automático. E Jesus está dizendo nessa noite: eu estou aqui para acolher, eu estou aqui para abraçar, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para aconselhar em todas as instâncias. Não, Jesus, nessa aqui eu resolvo porque eu quero desse jeito. Jesus diz: tá bom. Jesus não nos obriga a nada. Ele está sempre disponível. Mas Ele também não nos deixa isento das nossas colheitas. Então, as nossas guerras, para elas serem vitoriosas, nós precisamos estar na presença, na obediência e na certeza que o Senhor está à frente desse negócio, dessa batalha, dessa luta, dessa peleja. Aí eu coloquei aqui: para vencermos gigantes, simplicidade e fé são armas imbatíveis. Davi não quis nada daquilo que pesava ele, que engessou ele, colocou ele um cara imobilizado. Davi fez assim: o meu recurso é oração, eu vou para o joelho. O meu recurso é abrir a boca para profetizar, eu vou abrir a boca para profetizar segundo a palavra. O meu recurso é me posicionar, eu vou me posicionar segundo a orientação do Senhor. Queridos, é na simplicidade. Quem é você diante de Deus? É como Deus vai lhe usar para poder o seu problema ser resolvido. Ah, mas eu vou ali conversar com a irmã Jô, porque ali na Terra das Promessas, eu vou pedir um negócio de uns papel para ela, para botar ali na caixinha, vou entregar a responsabilidade para a irmã Jô, para a irmã Josi. Acabou. É assim, queridos? Não. Nós podemos interceder uns pelos outros, sim, porque isso é bíblico. Nós precisamos orar uns pelos outros. Mas a tua luta é tu com Deus. Para você saber que Ele vai chegar uma hora e dizer assim: estou entendendo que você está alinhado aqui comigo, ó. Estou vendo que você está na dependência, estou vendo que você está na obediência, tem hora que você dá um vacilo, chora, volta para a minha presença. Então eu quero dizer para você que nessa peleja não tereis que pelejar. Mas, queridos, Deus só vai abrir a boca para fazer isso quando você se posiciona em alinhamento com Ele. Nada vai ser em vão. Ah, Deus, eu quero vencer, eu quero ganhar esse vaso para botar lá na minha casa. E eu vou aí pedir para a irmã da decoração. Vou pedir para a pastora não, que acho que ela vai dizer não. E aí você quer muito aquilo e quer levar aquilo. E Deus está dizendo: você me botou nesse negócio aí? Você quer isso, não quer? Você pode ter, mas você vai ter que ser merecedor, porque você está alinhado comigo. Você quer? Eu vou lhe dar, mas eu vou lhe dar na hora certa. Porque se essas flores fossem todas de verdade, e eu dissesse assim: eu acho que se a gente pedisse a pastora tem um coração tão bom, né, querida? Pode levar, minha filha. Aí tu leva, tu está preparado para cuidar de tanta flor, se você passa o dia todo fora e chega em casa de noite cansada, bate a cabeça no travesseiro para acordar de manhã para ir trabalhar de novo e as bichinhas começam a secar, a morrer. Valeu a pena? Você estava preparado para isso aqui, para essa coisa linda, essa coisa grande? Não. A gente precisa estar preparado para as coisas na hora certa. Então, para vencer o gigante, o que foi que Davi fez? Tirou todo aquele peso, todo aquele conselho de saúde, armamento, e disse assim: o que eu tenho? Qual é a minha experiência de guerra? Eu tenho uma funda e tem um saquinho aqui que eu vou pegar minhas pedrinhas. E para a gente entender, queridos, que a glória não era do homem, mas sim de Deus, a Davi foi lá no rio, pegou umas pedras lisinhas, nenhuma tinha uma ponta, nem era pedra de fogo não. Porque quando eu era assim, viu?
quando eu atirava badog, eu pegava as pedras de fogo, para acertar mesmo, né? E tipo assim, vou acertar lá na manga, porque aí a pedra, pedra de fogo, ela tem uma lâmina, né? Para ver se eu consigo acertar a manga e ela descer. Diga-se de passagem, eu era muito boa nisso, eu só não acertava passarinho. Mas eu era boa, jogava pedra e eu era danada. Mas Davi, ele pegou umas pedrinhas lisas e botou, ó, lá no seu alforje, na sua sacola, e pegou a funda, que pra gente aqui é badog, né? Que ele botava a pedra, rodava e lançava. Eu acredito que ainda era mais difícil. Você pegar um negócio assim, rodar, e no rodar, mirar. Porque a gente vê aqueles atletas que saem, né? E aí joga aquele negócio lá, né? Ele tem que ter técnica. Então, Davi já estava acostumado com esse tipo de estratégia. Qual é a sua estratégia quando você está com luta? É murmurar? Então, não tem vitória. É reclamar? Quer desobedecer a palavra do Senhor? Dizer assim, agora eu estou rebelde, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Não tem vitória, queridos. E a gente quer ter vitória diante de uma guerra que é espiritual. E aí Davi pega as pedrinhas dele, tira aquelas armaduras todas e diz assim, eu preciso ler isso aqui. Trazia na cabeça, deixa eu ver, para cá, aqui. E o filisteu, olha só que interessante. E olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou ele. Eu quero dizer para vocês que o inimigo vai dizer assim, esse negócio de oraçãozinha, eu vou vencer. A oração do crente é a arma maior, mais potente que o crente tem. E crente que não tem vitória é porque não está orando como deve, e reivindicando a palavra. Nós, queridos, às vezes a gente bota a nossa lista diante de Deus e Deus está dizendo, ore na palavra, reivindique a palavra e você vai ver o meu poder se manifestando na sua vida, na sua luta. E aí o gigante Golias olhou para ele e fez assim, desprezei você porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Essa coisa miúda aí, esse menininho, essa mulher aí de joelho, continue no joelho para você ver se Satanás não vai bater em retirada. Disse, pois, o filisteu a Davi, eu sou algum cão para que você venha a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou Davi. Eu quero dizer para vocês que nas nossas lutas, o inimigo pode abrir a boca para amaldiçoar. Mas eu quero dizer para você que está escrito que toda maldição o Senhor transforma em bênção. Que toda arma forjada do inimigo, queridos, está escrito, ela não prosperará. E as palavras lançadas contra ti, elas não prosperarão porque você é do Senhor e tem essa autoridade. Então, quando a gente entende que a palavra é a nossa armadura e nós usamos ela, não tem para onde correr. Deus vai dizer assim, olha, Satanás usou a palavra, eu sinto muito, eu zelo pela minha palavra, eu vou cumprir. Então eu vou transformar em bênção. Balaão abriu a boca, o rei que queria destruir o povo de Deus, dizia assim, Balaão, meu filho, vai lá que eu estou lhe pagando para você amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, eu só consigo abençoar. Mas Balaão, eu te dei o dinheiro, eu só consigo abençoar. Eu quero dizer para vocês, queridos, que quando nós estamos alinhados com o Senhor, não tem maldição. Ela pode bater até na nossa porta, mas ela não se executa porque nós estamos alinhados com o Senhor. Use a palavra com autoridade para a sua guerra. Aí amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, você vem a mim e eu darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Golias chegou e fez assim, eu vou rasgar você todo e sua carne vai servir para os bichos da terra. Davi, porém, disse ao filisteu, queridos, o inimigo ele pode mandar recado. Tem uns inimigos que mandam a gente na nossa porta para dizer ousadia. Ou então vai pelo WhatsApp mesmo, que agora é mais rápido, né? Tem inimigo que usa o sistema para poder nos dizer coisa para nos desanimar. Davi ouviu tudo. Olha o que Davi fez em volta. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem para mim com espada, com WhatsApp, com telegrama, com carta, com gente batendo na minha porta, e com lança, com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha, vocês não estão mandando essa mensagem para mim, vocês não estão me afrontando, problema, você não está aí, espírito maligno, você não está querendo me perturbar, mas eu quero dizer para você, como Davi disse, eu vou dizer também, você não está me afrontando não, você está afrontando o meu Deus, e o meu Deus está na minha vida. E quando a gente fizer
sem essa confiança, sem essa certeza, nós não podemos ter vitória. Está passando por luta? Eu quero dizer para você que quem está sendo afrontado é o teu Deus. Mas Ele quer que você se posicione. Aí Davi, né? Hoje mesmo, olha que interessante. Hoje mesmo, aí Davi se posicionou. E você e eu precisamos nos posicionar. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia. E eu vou te ferir e vou tirar sua cabeça. Sabe por quê, queridos? Tem que tirar a cabeça? Cabeça é área pensante. A gente tem que exterminar a cabeça de Satanás. E o Senhor diz na palavra dele, diz assim: eu te dei autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você tem autoridade espiritual. Queridos, nós precisamos ser proféticos. Os macumbeiros estão aí, botando as macumbas nas esquinas, estão tudo lá na profecia, batendo palma, rodando para lá, jogando para cá, e a profecia deles, maligna, se cumpre, porque Satanás é rapidinho para poder cumprir e mostrar que ele tem poder. Mas e nós com o nosso Deus? Vamos abrir a boca e profetizar. Ó, Senhor, eu estou marchando aqui. Já tive um tempo assim, viu? Senhor, todos os dias que eu botar o meu pé fora da cama, ó, eu estou andando e estou esmagando a cabeça dos inimigos que estão se levantando contra a minha vida, a minha família, nesse dia de hoje. Todos os dias, todos os dias. Queridos, o Senhor atende. Sabe por quê? Porque a gente está usando a palavra dele de forma profética, com autoridade e fé. Nós precisamos fazer isso. Qual é o problema que você está vivendo que você não pode ser um profeta de vitória para a sua própria vida usando a palavra de Deus? E aí ele disse, né? Você vem comigo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu vou te ferir e tirarei a sua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Dá glória para Deus. Dá glória para Deus. Queridos, vocês vão dizer, vocês vão abrir a boca nesse final de ano. O que é que está lhe afrontando que vai querer lhe perseguir no próximo ano? Qual é a luta que vai chegar no próximo ano? Você tem que abrir a boca e profetizar. Você tem que agir com simplicidade e fé. E no momento que você entende que a palavra de Deus, ela vem para te forjar um guerreiro, uma guerreira no Senhor, aleluia, você tem vitória. Mas a vitória, a gente não pode apressar Deus não, tá? Deus tem um tempo de chegar à vitória, porque Daniel, quando estava lá na peleja de oração, ele estava assim, poxa, já tem esse tempo todo que eu estou orando, e o Senhor disse assim, Gabriel, vai lá dar um recado para Daniel, diga a ele que quando ele fez a primeira oração, menino fiel, menino alinhado comigo, eu já mandei a resposta, mas o mundo espiritual tem uma guerra tão grande, que a gente tem que enfrentar essas barreiras, e os anjos estão lá lutando para entregar a vitória para Daniel. Eu quero dizer para você que com a gente não é diferente. Tem vitórias que demoram, então a gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar pelejando, a gente tem que continuar profetizando, a gente tem que continuar glorificando e dizendo que a peleja é do Senhor, a luta é do Senhor, porque a afronta é ao nosso Deus, porque nós somos filhos de Deus. E quando a gente entende isso, a gente diz assim, Senhor, eu sou tua filha. E nessa autoridade você pode dizer, Senhor, eu tenho obedecido a tua voz. Senhor, eu tenho obedecido a tua palavra. Não é qualquer um, é aquele que é chamado de servo. Não é um crente qualquer, aquele que é chamado de servo. Esse terá e verá a manifestação da glória do Senhor na sua luta. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. A sua luta vai ser testemunho de que Deus é na sua vida, amém? Não com espada, nem com lança. Não é batendo boca, não é saindo na mão, não é fazendo cara feia, não é ficando de mal, não é fazendo, como dizia a minha avó, quem conhece a palavra muxoxo aqui? Só eu não acredito. Muxoxo, ó, fazendo cara. Não é fazendo muxoxo que você vai conseguir. Mas não é com espada nem com lança.
mas é com a presença, é com o Senhor, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará o nosso inimigo nas nossas mãos. E aí, na autoridade de Jesus, você pode mandar ele para as profundezas do inferno, acorrentado, amordaçado, imobilizado, preso lá no inferno sem direito a retorno. Use a palavra e você vai ser vitorioso nessa luta. Amém? Davi não desprezou as armas do gigante. Nós não podemos desprezar que o inimigo tem suas artimanhas. Satanás é astuto. Eu só fico ouvindo, viu? Satanás é astuto. Mas o quanto você já percebeu que Satanás é astuto? O quanto ele está sendo astuto dentro da sua história? Está na hora de acabar com essa ousadia de Satanás dentro da sua história. E só dizendo que Satanás é astuto, ele continua astuto. Você está dando legalidade para ele. Então está na hora de dizer assim, ó, chega. Nesta casa tem o dono. E o nome dele é Jesus Cristo. E está escrito que quando a luz entra, as trevas têm que sair. Queridos, esse é um ano que a gente precisa usar da nossa autoridade espiritual para fazer bater em retirada os inimigos das nossas almas, que atormentam a nossa família, que atormentam a nossa vida pessoal, que atormentam a nossa história, que atormentam os propósitos de Deus para se cumprir na nossa vida. Então Davi, ele não desprezou as armas do gigante, mas isso não o impediu de enfrentar a guerra, levando a sua bandeira de fé. E na sua luta, vamos colocar em pé em nome de Jesus? Na sua luta, 2023, queridos, eu creio que é o ano da união. Eu creio que é um ano que nós vamos estar mais unidos, mas nós vamos ter guerras individuais. Isso é inevitável. Nós vamos ter guerras juntos, mas nós vamos ter guerras individuais. E nessa guerra individual, não esqueça das suas habilidades para estratégias de combate. O que você já aprendeu nas suas lutas passadas? Seu poder estar na oração? É abrir a boca e profetizar? É marchar de madrugada em casa? É você fazer campanha de adoração, de louvor para cadeias serem quebradas, como Paulo e Silas estavam na cadeia? Qual é a sua estratégia? O que você já venceu que o Senhor lhe mostrou que é uma estratégia efetiva? Resgata, aprimora, porque temos vitória para o ano de 2023 em cima das lutas que nós vamos viver. Coloque a sua fé em primeiro lugar. Não coloque a sua vontade, não coloque a sua carne, não coloque a sua estratégia, coloque a sua fé e o Senhor, Ele vai lhe movimentar espiritualmente e vai te dar vitória. Profetize a sua vitória, liberando a palavra de Deus para a sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos são herança bendita do Senhor. Meu esposo é santo porque a mulher crente santifica o seu marido. Queridos, nós precisamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não digo mais serviremos, eu digo servimos. Já estamos servindo. Sabe, queridos, a gente precisa trazer a palavra para profetizar. Os meus filhos são como lanças. E são como lanças de um arco. Eu sou o arco, Senhor, porque está escrito, me direciona para onde eu devo lançar os meus filhos. Queridos, a palavra do Senhor, ela se executa. E seja qual for a luta que você está passando, você tem uma resposta aqui, ó. Então esse é o ano de você profetizar na sua vida, usando a palavra de Deus. Nessa hora eu vou estar orando e você vai colocar diante do Senhor no seu coração: Senhor, eu tenho lutas que eu ainda preciso vencer e eu sei que eu vou ter lutas para vencer no ano que está por vir. Que eu aprenda nessa noite com essa palavra, que não vão ser as estratégias do outro, mas que são as estratégias do Senhor na minha vida, que eu não perca a fé, que eu coloque que é o Senhor que está sendo afrontado no meu lugar. Sou menina dos teus olhos,
Mas também, Senhor, eu quero me alinhar contigo para que eu possa ver a manifestação da tua glória em vitória diante dos problemas que eu estou vivendo. Experimente, Jesus. Não tem coisa melhor do que viver na presença do Senhor. Andando, queridos, a gente vai, dormir, acordar, comer, dar risada, vai para praia, vai para cinema, para o supermercado, tem problema, vai fazer comida, tem tudo para a gente viver, mas sempre com pensamento no Senhor, porque o Senhor se agrada quando a gente coloca Ele em primeiro lugar em qualquer coisa. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, peça a Ele força para ser um guerreiro, uma guerreira de fé, para que o ano de 2023, com as batalhas, a gente seja vitorioso em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, nós queremos te render graças, meu Deus, porque a tua palavra ela foi ministrada como estratégia para que possamos ser guerreiros fiéis do Senhor para as nossas batalhas, que na verdade são verdadeiras afrontas ao nosso Deus, que é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, Pai, para ficarmos alinhados contigo, para que a nossa estratégia seja de fé, para que nós possamos entender, meu Deus, que a nossa luta ela não é material, ela não é carnal, ela é espiritual. Nos ajuda com as estratégias, Senhor. Nos ajuda a ter comportamentos de simplicidade e fé, para que a glória do Senhor se manifeste e todos saibam que não foi a nossa inteligência, que não foi a nossa palavra, que não foi a nossa inteligência, mas que foi a nossa fé no Senhor que nos fez avançar. Toma cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor. Vai visitando, Pai. Vai falando aquilo que não foi falado aqui nessa noite, mas fala assim no profundo do coração dos teus pequeninos, para que eles possam ter os olhos abertos, assim como foi feito com o moço de Elias, que ele pediu: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas, para o ano que vem, para que a gente possa estar fortalecido como guerreiros com armaduras verdadeiras, Pai, armaduras espirituais, que a gente possa exercitar e o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua palavra para as nossas vidas, e que nós possamos no ano que vem já amanhecer o dia com o Senhor sempre no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Sente, faça a sua oração, agradeça a Deus o que você ouviu aqui hoje e